Saudações, chegamos agora a uma sequência de 3 aulas envolvendo razão e proporção. Parte 1 de 3, vamos desenvolver a teoria. Nas aulas 7 e 8, somente exercícios. Então vamos lá? Eu desejo, no entanto, solicitar a você que todas as vezes que você for assistir uma aula, você faça a sua oração pessoal, se abandone em Deus. Ele é o grande Salvador e Ele está com todos os milagres, todas as bênçãos disponível a cada um de nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tá bom? Então vamos iniciar a nossa aula? Carlos, defina para mim aí o que é razão. Razão estabelece uma comparação entre duas grandezas A e B, através de uma divisão, expressa nas formas A, dois pontos B ou A, tracinho B. Lembre que A é o chamado numerador ou dividendo, chamado também de antecedente, e B é o denominador, divisor, que também é chamado de consequente. Várias grandezas, principalmente em física, podem ser dadas por uma razão, ou seja, uma divisão. Por exemplo, a velocidade lá na física, a distância sobre tempo. A vazão é o volume por tempo, pode ser o volume de água em um determinado tempo. A densidade demográfica, na parte de humanas, né, é o número de habitantes pela área. Então, um conceito muito importante da matemática. Carlos, vamos a um exemplo, né? Eu gosto muito de um exemplo em que a gente começa a trabalhar forte o conceito de razão. No nosso primeiro exemplo, diz o seguinte: em uma sala existem 40 alunos, sendo 24 homens e 16 mulheres. Logicamente, ao somar homens com mulheres, dá o total de 40. Determina a razão entre o número de homens e o total de alunos. Atenção! Quem vem primeiro fica no numerador. Quem vem depois fica no denominador. Número de homens vem primeiro, numerador em cima. Total de alunos depois, denominador embaixo. Então, bora. Número de homens, 24. Total de alunos, 40. 24 sobre 40. Vou simplificar, tá? Você pode ir devagarinho, por 2, por 3, mas já vou simplificar por 8. 3 quintos. O que significa isso? Atenção! Denominador. Para cada 5 alunos, eu tenho 3. Quem é o numerador? Homens. 3 homens. Então, para cada 5 alunos, eu teria 3 homens. Razão entre o número de mulheres e o total de alunos. O número de mulheres vem primeiro, alunos vem depois, fica no denominador. 16 mulheres, 40 alunos, 16 sobre 40. Vou simplificar. Pode ir devagarinho. Por 8 de novo. 2 quintos. Quem está embaixo? Alunos. Quem está em cima? Mulheres. Para cada 5 alunos, temos 2 mulheres. C. O número de mulheres e o número de homens. Cuidado. O número de mulheres vem primeiro, o número de homens vem depois. No mulheres no numerador, homens no denominador. Quantas mulheres eu tenho? 16. Quantos homens? 24. Qual é a razão? 16 sobre 24. Vou simplificar por 8, né? Podia ir devagarinho. Dá 2 terços. O que significa isso? Homem está embaixo. Mulher está em cima. Para cada 3 homens, teremos 2 mulheres. Percebeu como é legal? Muito bom, né, Carlos? Mais um exemplo, envolvendo agora densidade demográfica. Em um país, existem 120 milhões de habitantes, em uma área de 400 mil quilômetros quadrados. Qual a densidade demográfica? Atenção, habitantes em cima, quilômetros quadrados embaixo. A razão é a divisão. Então, número de habitantes, 120 milhões. Atenção, milhões, 6 zeros. Então, 120, 6 zeros. 400 mil, 1.000, 3 zeros. 400 mil quilômetros quadrados. Então, eu vou dividir agora o número de habitantes, que é 120 milhões, dividido por 400 mil. Fazendo a divisão, né, gente? Cortando os zeros aí, me daria 300 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, em média, para cada quilômetro quadrado, temos 300 habitantes. Está vendo como é importante o conceito de razão da densidade demográfica? Para você diferenciar país populoso e povoado, veja lá com a geografia, tá? Carlos, já que você definiu razão, vamos definir proporção? O que é proporção, Carlos? Eu sempre fico em dúvida. É determinada pela igualdade entre 2 ou mais razões. Então, o que é a proporção? São razões iguais. Razões que possuem o mesmo resultado. Sejam as razões que têm o mesmo resultado K, que aí nós vamos chamar de constante de proporcionalidade. Então, vamos lá que eu tenho várias razões. Eu digo assim, ó, A dividido por B é igual a C dividido por D, que é igual a E dividido por F. Isso aqui são proporções. As razões são iguais. E essa divisão é chamada de constante de proporcionalidade, que terá uma importância muito grande em grandezas diretamente e inversamente proporcional. É importante observar
que dessa forma, cada numerador das razões mostradas acima é k vezes o denominador. Então, por exemplo, se k for 3, vou dar um exemplo aqui. Ó. Se a sobre b for 3, então a passa o b para lá, ó, passa o b para lá, fica 3 vezes b. O que significa isso? A é 3 vezes b. A é o triplo de b. Percebeu como é importante isso? Muito bem, cara. Propriedades da proporção. Atenção agora. Para duas razões iguais, ou seja, proporção, porque proporção são razões iguais, teremos algumas propriedades bem interessantes. A mais famosa delas, que você já usa intuitivo, é A sobre B igual a C sobre D. Produtos do meio é igual a produto dos extremos, também conhecido por, vala-me Deus, cruz, credo, Carlão. Pois é. A vezes D é igual a B vezes C. Você multiplica cruzado e iguala. Perfeito? Muito bem, Carlos. Quais são as diversas propriedades que existem? Muitas você nem usa, mas é bom ter cuidado, porque uma questão pode lhe surpreender. Então vamos lá. Imagine que eu tenha a proporção A sobre B igual a C sobre D. A mais usada é quando você soma em cima e soma embaixo. Então eu posso dizer que A sobre B igual a C sobre D, eu posso dizer que A mais C igual a B mais D. Observe, eu somei os numeradores, somei os denominadores, mas eu também poderia subtrair. A menos C igual a B dividido por B menos D. Então, gente, olha que interessante. Se você soma os numeradores e soma os denominadores, ou subtrai os numeradores e subtrai os denominadores, você continua tendo a mesma proporção. Mais um exemplo. A sobre B igual a C sobre D. O que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou somar numerador com denominador e dividir pelo numerador. Então, A mais B sobre A. E aqui, ó, C mais D sobre C. Ou eu poderia subtrair A menos B por A. E C menos D por C. Tudo continua igual, incrível, né? Mais um exemplo com a mesma proporção. Eu agora vou dividir pelo denominador. Observe, vou somar e dividir pelo denominador. A mais B sobre B e C mais D sobre D. Ou ainda, a subtração pelo denominador. Como eu disse, muitas você nem vai usar, mas é importante que você entenda como funciona isso aí, tá bom? Outras propriedades, ó, envolvendo 3, será muito comum indiretamente proporcional. A sobre B igual a C sobre D igual a S sobre F. Então, o que é que você pode dizer? Soma tudo em cima, soma tudo embaixo. Uso demais, hein? Já vou adiantando que eu vou usar demais essa daqui. Somei tudo em cima, A mais C mais E. Somei tudo embaixo, B mais D mais E. Essa soma aqui continua sendo igual a cada um delas individualmente. Ó. A sobre B, C sobre D e E sobre F. Mas eu também poderia, gente, alternar sinal mais e menos. Ó. Poderia ser tudo menos, um mais e um menos e um mais. Certo? E aí eu estou trazendo uma questão só para você ver que das propriedades a que eu vou usar aí. Considere que eu tenho uma proporção, né? A sobre B igual a C sobre D. Aí ele diz que A menos B é 4 e C menos D é 2. Galera, na hora que ele diz que A menos B é 4, eu vou lembrar que eu posso subtrair e posso dividir ou por A ou por B. Não é isso? Pela propriedade 1 e 2 você vê isso. Então, ele quer a razão A sobre C. Então, uma das maneiras de fazer é usar da proporção a expressão 2. Você lembra da 2? A menos B sobre A, C menos D sobre C. Ou seja, eu posso subtrair e dividir por A ou por B. Eu vou dividir por A porque ele quer A sobre C. Então, eu posso fazer A menos B sobre A e C menos D sobre C. Sabe por que eu fiz isso? Porque ele deu A menos B e C menos D. A menos B é 4, C menos D é 2. Carlos, o que foi que você fez agora? Passei o 2 dividindo e o A subindo. Então, 4 sobre 2 é igual a A sobre C. 4 sobre 2 é 2, ou seja, A sobre C igual a 2. Então, fique atento a esses detalhezinhos. Por que você dividiu por A e não por B aqui? Porque ele queria a razão A sobre C. Certo? Então, fica esse registro aí para você. Mais um exemplo em que a gente pode observar como a proporção funciona. Uma questão de física. Um carro tem velocidade constante. Sabe-se que a velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Então, pelo que está dizendo aí, gente, se a velocidade é constante, a divisão da distância pelo tempo dá sempre a mesma coisa. Então, a gente tem uma proporção. Porque velocidade, que seria o K, é distância sobre tempo. Ele diz que a distância sobre tempo é sempre igual. Então, nós temos uma proporção. Se o carro percorre 40 km em 30 minutos, que distância percorrerá em 2 horas? Então, eu vou usar a ideia da proporção. Venha comigo. Inicialmente, teremos
que verificar se as grandezas envolvidas na proporção estejam na mesma unidade. Esse é outro detalhe importante. Se eu estou trabalhando com a distância em quilômetro e o tempo em minuto, o outro tempo não pode estar numa unidade diferente do minuto. Entre essas 2 horas eu vou ter que trabalhar em minuto, para que a proporção se estabeleça. Então lá vou eu, 40 km, está para 30 minutos, a divisão, ó, distância por quilômetro por minuto, tem que ser igual à distância pelo tempo em minutos. Gente, tem que estar na mesma unidade. Então agora eu posso cortar minuto com minuto, não posso? Cortando minuto com minuto, 40 km sobre 30 é igual a D sobre 120. Cruz credo, Carlão. 30 vezes D é igual a 40 vezes 120. Então 30 vezes D é 4.800. O 30 pode passar dividindo. 160 km. Concorda? E aí, entendeu? A ideia da igualdade de razões, a proporção, o K seria a velocidade, a divisão, que é constante. Ok? Pronto. Chegamos agora ao momento importantíssimo. Todos os anos no Enem cai 1, 2 ou até 3 questões de escala. Todo ano cai escala. Então o objetivo agora é você entender de uma vez por todas o que é escala. Um exemplo muito importante de razão e proporção é a utilização em escalas, representadas por A, 2 ponto B, ou a divisão clássica A sobre B. Sempre nas escalas, quem vem primeiro é a medida no papel e quem vem depois é a medida real. Sempre. Primeiro, papel, depois real. Maquete seria o A, real seria o B. Desenho de arquitetura no papel. O A está no papel, o B, a medida real. E a escala é sempre uma relação linear. Anote aí, importantíssimo. Como assim uma relação linear? Metro com metro, centímetro com centímetro, milímetro com milímetro. Sempre é linear, tá bom? Não é metro quadrado nem metro cúbico. Tem que ser a unidade elevada a 1. Muito bem, Carlos. Se uma escala no desenho de uma casa é 1 para 100, 1, 2 traços 100, isso significa que cada medida linear, centímetro, metro, milímetro, não importa, no papel equivale a 100 vezes a medida real. Então, se, por exemplo, no desenho tivermos 1 centímetro, a medida real será 100 centímetros. Ou ainda, se no papel tiver 1 milímetro, a medida real será 100 milímetros. Sempre a unidade de medida é a mesma, sempre. Para a relação de áreas, aí eu tenho que elevar ao quadrado. E para a relação de volumes ao cubo, como iremos explicar. Tá certo? Haverá uma aula para sistema métrico decimal. Eu vou adiantar algumas coisas, porque lá eu vou precisar trabalhar com potências, eu não queria misturar agora, tá bom? Então, fazendo uma rápida entrada no sistema métrico decimal, que vai ter uma aula para isso. O sistema métrico decimal tem como unidade fundamental o metro. Tudo se baseia no metro, que é representado pela letra M minúscula. Existem múltiplos do metro: decâmetro, hectômetro, quilômetro. E submúltiplos, ou seja, unidades menores: decímetro, centímetro e milímetro. Cada unidade à direita do metro é 10 vezes maior e cada unidade à esquerda é 10 vezes menor. Então, simplificando, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Medidas lineares. Como foi dito, se eu vou para a direita, multiplico por 10. Se eu vou para a esquerda, divido por 10. Tive que adiantar isso porque geralmente as razões envolvem metro, quilômetro, né? Medidas de comprimento. Muito bem, cara. Então agora vamos a uma questão que é uma questão carta marcada para o Enem. Questão de mapa. Importantíssima. Em um mapa, a escala é 1 para 700 mil. A distância entre as duas cidades é 8 centímetros. Qual a distância real? Gente, eu tenho igualdade de razões. Eu tenho proporção. Eu vou igualar. Igualar o quê, Carlos? Se a escala é 1 para 700 mil, eu vou ter que 1 para 700 mil, ou seja, 1 no papel dá para 700 mil no real, também será 8 centímetros no papel para x. Toda escala é uma proporção. Atenção, toda escala é uma proporção. A escala dada, 1 para 700 mil, será igual às informações que ele dá. No papel em cima, no real embaixo.
1 para 700 mil é igual a 8 centímetros para x. Observe. 1 para 700 mil não tem unidade. Podia ser um boi para 700 mil bois. Não interessa. O que vai interessar é o que vem depois. Ó. Então, quer dizer que x vai estar em centímetro. Necessariamente. Como aqui está em centímetro, aqui tem que estar em centímetro. O que é que eu faço, Carlos? Cruz credo. X vezes 1 é igual a 700 mil vezes 8. Então, isso dá 5 milhões e 600 mil centímetros. Mas, Carlos, sempre dá na mesma unidade que está aqui, né? Então, vai estar em centímetro. No entanto, é muito comum perguntar em quilômetro. Então, por isso que eu tive que adiantar o sistema métrico. Então, onde é que está o centímetro? Está aqui, né, gente? E onde é que está o quilômetro? Está aqui. Como a gente viu agora há pouco, quando eu ando para a esquerda, divido por 10. Então, quantas vezes eu vou dividir por 10? Centímetro para decímetro, 1. Decímetro para metro, 2. Metro para decâmetro, 3. Decâmetro para hectômetro, 4. E hectômetro para quilômetro, 5 vezes. Então, eu vou dividir por 10 5 vezes, ou seja, 100 mil. Uma vez é 1 zero, duas vezes 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros. Então, 5 milhões e 600 mil centímetros dividido por 100 mil, que foram 5 pulos de 10 que eu dei, 56 quilômetros. Bata um print aí, questão, carta marcada para o Enem. Ok? Só que às vezes, gente, Enem também pode pedir área ou volume. Então, o nosso sistema métrico decimal pode trabalhar com área. Se trabalhar com área, aí as coisas ficam ao quadrado. Aí, ao invés de eu multiplicar por 10, eu multiplico por 100 quando vou para a direita. E quando eu vou para a esquerda, eu divido por 100. Essa é a única diferença. Se for área, é ao quadrado. Então, ao invés de multiplicar por 10, você bota mais um zero, fica 2, porque é ao quadrado. E para voltar, divide por 100. Hectare pode ser que apareça a mesma coisa que hectômetro quadrado. E que 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Então, vamos entender por que 1 hectare... HA tem 10 mil metros quadrados. Ó, gente, o hectare é a mesma coisa de hectômetro quadrado. Então, atenção. Eu estou aqui no hectômetro quadrado. Quero vir para metro quadrado. Quantos pulos de 100 eu vou dar? 1, 2. 2 zeros, com mais 2 zeros, 4 zeros. Então, anote aí. Hectare é a mesma coisa que hectômetro quadrado, que, por sua vez, vale 10 mil metros quadrados. 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. Muito bem, Carlos. E para volume, Carlos? Aí tudo é o cubo. E aí você suspeita que seja 3 zeros. Multiplica por 1000 para a direita e para a esquerda divide por 1000. Perfeito? Beleza, Carlos. Uma observação importante, como a gente vai ver em detalhes no sistema métrico, decímetro é litro. Então, se você pede uma Coca-Cola de 2 litros, é 2 decímetros cúbicos. Decímetro cúbico é igual a litro. E centímetro cúbico é o mililitro. Perfeito? Mas a gente vai ver isso em detalhes na aula de sistema métrico decimal. Carlos, por que você introduziu isso? Porque é muito comum também aparecer escala envolvendo a área de uma região. Toda relação de escala é linear. Não esqueça. Como está falando em área, o que é que eu vou fazer? Vamos ver nessa questão belíssima. Exemplo 6. Em um mapa, a escala é 1 para 6.000. A área de uma região no mapa tem área de 5 decímetros quadrados. Ele quer a área em quilômetro quadrado. Galera, não posso usar essa escala aí porque está falando em área. E a escala é linear. Atenção, anote essa observação. Toda vez que uma questão de escala falar em área, eu tenho que levar a escala ao quadrado. Se falasse em volume, ao cubo. Então vamos lá. Se a escala é 1 para 6.000, tratando-se de uma relação linear, e eu estou pedindo área, eu tenho que levar ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? 1 sobre 6.000. Atenção, olha como é simples. Escala linear, está falando em área, pega a escala e leva ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 6.000 ao quadrado é só dobrar o número de zeros. Atenção, quando eu tenho zeros ao quadrado, eu dobro. Então, 3 zeros ficam 6 zeros. 6 ao quadrado, 36. Então, o que é que eu faço? 6 ao quadrado, 36. 3 zeros você dobra, ficam 6. E como é que eu encontro a área real? Porque a minha escala agora que eu vou usar não é mais 1 para 6.000. Como estava falando em área, eu tenho que levar ao quadrado. Eu vou trabalhar com 1 para 36 milhões. Então, lá vai a proporção. 1 está para 36 milhões, assim como no papel, no mapa, 5 decímetros quadrados está para x. Como aqui é decímetro quadrado, a minha resposta necessariamente é decímetro quadrado. Cruza, Carlão. 1 vezes x é x.
36 milhões vezes 5 é 180 milhões. Mas a questão é em quilômetro quadrado. Cadê aquela relaçãozinha que a gente viu agora há pouco? Como é que eu transformo decímetro quadrado para quilômetro quadrado? Vamos procurar onde é que está o decímetro quadrado. Está aqui. Onde é que está o quilômetro quadrado? Está aqui. Menino, quantos pulos eu vou dar? 1, 2, 3, 4. Cada pulo é 2 zeros. Então é 2 mais 2 mais 2 mais 2. 8 zeros. Então eu vou pegar 180 milhões e dividir por 100 milhões. Por que 100 milhões, Carlos? Cada pulo para a esquerda é 2 zeros. Como foram 4 pulos, 8 zeros. Que massa, cara. 1,8 quilômetros quadrados. Então, bata o print aí, mais uma questão espetacular. Tá bom? Como eu disse, tive que adiantar sistema métrico para a gente introduzir já a escala em uma magnitude muito legal. Perfeito? Muito bem, Carlos. Chegamos agora à segunda parte da aula. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando a divisão entre elas sempre dá o mesmo valor. Lembra da velocidade, distância sobre tempo? A distância e o tempo eram diretamente proporcionais porque a velocidade era constante, não é? Então, distância sobre tempo, a velocidade sendo constante, eu sempre tenho a mesma proporção, o mesmo valor. Então, quando são diretamente proporcionais, a divisão entre elas dá sempre o mesmo valor, uma constante que eu chamarei de K. Essa tela é muito importante. E se forem inversamente proporcionais, Carlos? Aí, gente, o produto entre elas é sempre igual. A vezes B igual a K. Nós vamos usar muito isso aqui, mas muito mesmo. Diretamente, a divisão entre as grandezas dá sempre a mesma coisa. Inversamente, a multiplicação entre as grandezas dá sempre a mesma coisa. Vou adiantar um exemplo. Quando você vai percorrer com o carro a mesma distância, se você aumentar a velocidade do carro, diminui o tempo. Então, para a mesma distância, a velocidade e o tempo são inversamente, porque ao aumentar a velocidade, diminui o tempo. Percebeu? Então, fez o print aí dessa telinha? Vamos lá. Carlos, vamos fazer agora questões em que a gente vai usar essa informação importantíssima. Mais um exemplo ligado a essa parte teórica. Lembre que as duas próximas aulas é somente exercícios mesmo. 40 chocolates devem ser divididos em partes diretamente proporcionais às idades de Ana e Bia, que são, respectivamente, 12 anos e 8 anos. Quantos chocolates caberá a cada uma? Atenção! Diretamente proporcional significa dizer que as grandezas envolvidas dividem. Então eu pergunto a você, quais são as grandezas envolvidas? Quantidade de chocolates e idades. Elas são diretamente ou inversamente? Diretamente. Então eu devo dividi-las. Não é assim, gente? Muito bem. Vamos à solução. Como a quantidade de chocolates eu vou chamar de quê? É diretamente proporcional às idades, pela teoria, a divisão delas dá sempre a mesma coisa. Essa coisa é chamada de K, uma constante. Pegou questão diretamente proporcional, identifica as grandezas na questão. A divisão delas dá sempre a mesma coisa. Beleza, Carlos. Então, sendo QA e QB as quantidades de chocolates recebidas por cada uma das meninas, Ana e Bia, e A e B as idades, teremos quantidade de chocolates de Ana dividido pela idade de Ana tem que ser igual a quantidade de chocolates de Bia dividido pela idade de Bia. Por que eu tenho que ter essa proporção? Porque são diretamente proporcionais e estão dividindo. Então isso aqui, gente, eu já tenho pela informação de diretamente. Agora eu vou começar a resolver a questão. Ora, eu sei que a quantidade de chocolates que a Ana vai receber com a quantidade de chocolates que a Bia vai receber tem que dar 40, porque o enunciado diz que elas vão receber 40 chocolates. E agora vem o pulo do gato. QA está para a idade de Ana e QB está para a idade de Bia. Ou seja, a quantidade de chocolates que Ana recebe está para a sua idade, que é 12, assim como a quantidade que Bia vai receber está para 8. E neste momento, eu vou usar uma das propriedades da proporção. Você saberia dizer que propriedade eu vou usar? Somando em cima e somando embaixo. Por quê? Porque eu não tenho que QA mais QB é 40? Que massa, Carlos! QA mais QB dividido por 12 mais 8 é igual individualmente a cada uma delas. Atenção, quando eu tenho uma proporção, somando em cima e somando embaixo é igual a cada uma delas individualmente. Isso será decisivo,
Porque QA mais QB eu tenho. Quanto é QA mais QB? 40. Pronto. Agora eu tenho razões iguais. Essas proporções dão o mesmo resultado. 40 dividido por 20 dá 2, né, gente? Então, como é que eu posso resolver isso aqui? Se tudo é igual, você concorda que eu posso dizer que QA sobre 12 é 2. Assim como QB sobre 8 é 2 também. Então, dizendo que QA sobre 12 é 2, o 12 que está dividindo passa multiplicando. Ana vai receber 24 chocolates. E Bia, QB sobre 8 é 2 também. O 8 passa multiplicando, Bia vai receber 16 chocolates. Então, câmera, foca em mim. Ana é mais velha, recebe mais chocolate. Bia é mais nova, recebe menos chocolate. Porque a quantidade de chocolates é diretamente proporcional à idade. Quem é mais velho, recebe mais. Quem é mais novo, recebe menos. Então tá aí, 24 para Ana e 16 para Bia. Carlos, faz uma para mim agora. Inversamente proporcional. Cara, eu tô achando muito massa essa aula de hoje, viu? Vamos ver o nosso exemplo 8. 52 chocolates devem ser divididos. Tem que ser no plural, né, professor? Em partes inversamente proporcionais agora. As idades de Ana, Bia e Carla, que são respectivamente 4, 6 e 12. Quantos chocolates caberá a cada uma? Uma interpretação inicial. O que significa quantidade inversamente proporcional à idade? A questão é que está exigindo isso. A menina mais nova vai receber mais. Sim, porque é o inverso. Quem é mais novo, recebe mais. Ei, atenção, a questão está dizendo que é inversamente. Obedeça ao comando da questão. Então agora, gente, a quantidade é inversamente à idade, porque a questão quer que seja assim. Ele quer saber quantos chocolates caberá a cada uma. Como a quantidade de chocolates é inversamente proporcional às idades, conforme enunciado, você pode voltar aos slides? Quando é inversamente, gente, não é a divisão das grandezas. É o produto delas que dá uma constante. Então eu vou isolar a quantidade aí. A quantidade vai ser a constante, que é um número que eu não sei quanto é, mas é igual para todas, dividido pela idade. Então, gente, inversamente, o produto dá uma constante. Então, eu vou isolar a quantidade K sobre I. Então, se QA, QB e QC é as quantidades de chocolate recebida por Ana, Bia e Carla, e as idades, idade de Ana, idade de Bia e idade de Carla, eu posso escrever, então, o quê? Que a quantidade de chocolate de Ana vai ser K dividido pela idade dela, K não muda, é constante. A quantidade de chocolates de Bia é K dividido pela idade dela. E a quantidade de chocolates de Carla é K dividido pela idade dela. Gente, se eu somar as quantidades de chocolates da Ana com a quantidade de chocolate da Bia, com a quantidade de chocolate de Carla, não tem que dar 52? Entendi, cara. Então, quantidade de chocolate de Ana, K pela sua idade. Quantidade de chocolates de Bia, K pela sua idade, que é 6. Quantidade de chocolates da Carla, K pela sua idade, que é 8. Tudo isso tem que dar 52. Galera, eu tirei o mínimo aí, né? Fiz aqui para você, ó, 4, 6 e 8. Vamos ver o mínimo aqui, Carlos? 4, 6 e 8. 4 dividido por 2, Carlos, dá quanto? 2. 6 dividido por 2, 3. E 8 dividido por 2, Carlos, 4. Muito bem, Carlos. Então, 24. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Se 24 é o mínimo, 24 por 4, 6 vezes K. 24 por 6, 4 vezes K. 24 por 8, 3 vezes K. 24 dividido por 1, 24. Vezes 52, faz a continha, 1.248. Tirei o mínimo do Oiapoque ao Chuí? Tirei. Corto 24. 6K mais 4K mais 3K é 1.248. 13K é 1.248. Achei a constante K, que é 96. Tendo achado K, gente, dá para achar a quantidade de chocolates da Ana, quantidade de chocolates da Bia e quantidade de chocolates da Carla. Então, vamos lá. Quantidade de chocolates da Ana, K sobre 4. Olha o K que eu achei. 96 sobre 4, 24 chocolates. A da Bia, K sobre 6, está aqui. 96 sobre 6, 16. E a da Carla, K sobre 8, 96 sobre 8, 12. Percebeu, gente? Que Ana, de acordo com a questão, por ser mais nova, recebe mais. Porque a questão exigiu que a quantidade de chocolates fosse inversamente proporcional à idade. Quem é mais nova, recebe mais. Se você somar, evidentemente, 24 com 16 com 12, tem que dar a quantidade que eu tinha de chocolates inicialmente, 52. Tá bom?
E agora a gente traz uma questão que muita gente não sabe nem como é que faz. Mas aqui, com o nosso curso, você vai saber fazer. Exemplo 9. Caio, Lopes e Roberto são jogadores do Fluminense. Aí, meu amigo Hércules, em Macau, no Rio Grande do Norte. O diretor decidiu distribuir um bônus de R$ 9.000, em partes diretamente proporcional ao número de passes certos dados e inversamente proporcional ao total de cartões recebidos em um determinado torneio. A tabela abaixo fornece os dados coletados. Então, quero lhe fazer uma pergunta inicial. Você concorda que o jogador que for mais eficiente mereceria ganhar mais? Perfeito. A quantidade de dinheiro a ser recebido é diretamente proporcional ao número de passes certos. E você também concordaria que quanto mais indisciplinado for o jogador, menos ele recebe? Por isso, gente, que o dinheiro a receber é inversamente proporcional ao total de cartões recebidos. Quem tiver mais cartões vai receber menos. Então essa questão trabalha com as duas coisas que são bastante justas. Quem der mais passes certos deveria receber mais, e quem recebe mais cartões deveria receber menos. Essa tabela aqui vai nos dar um norte. O jogador Caio, ele tem 125 passes certos e 5 cartões. Então Caio, como tem muitos passes certos, deveria receber mais que os outros, né? Lopes tem 80 passes certos, mas só tem 4 cartões. Então veja, apesar do Lopes ter menos passes certos, ele recebeu menos cartões. E Roberto, ele tem 90 passes certos e 6 cartões. Então, gente, para saber quem vai receber mais, já que tem duas coisas envolvidas, eu preciso montar a relação diretamente e inversamente. Então vamos lá, Carlos. Com base nas informações, qual é o valor recebido por Caio? Na realidade, ele quer saber quanto o valor de Caio supera o valor de Lopes. Então, para fazer a questão, gente, a gente vai usar a ideia de que quando é diretamente, divide, e quando é inversamente, multiplica. Então, atenção aí comigo. O bônus X recebido por cada jogador é diretamente proporcional ao número de passes certos. Você já viu que eu botei o número de passes certos de azul? Está dividindo. E ao mesmo tempo é inversamente proporcional ao número N de cartões, está multiplicando. Então veja, a divisão é diretamente, a multiplicação é inversamente. E isso tem que dar a constante K. Eu vou isolar o X aqui, tá? Que é o bônus recebido. Isolando o X, eu vou ter P vezes K dividido por N. Então, sejam XK, XL e XR os valores recebidos por Caio, Lopes e Roberto. Então, vamos lá. Pronto, Carlos. E agora, como é que eu vou fazer, hein, Carlos? Sejam XK, XL e XR os valores recebidos por Caio, Lopes e Roberto. O que é que eu vou fazer? Ó, X é PK sobre N. Atenção, com muita calma. A soma do que eles vão receber tem que dar 9.000. Por quê, professor? Não é o bônus que eles vão receber? Só que aí, gente, agora eu vou substituir, ó, o número de passes do Caio pelo número de cartões dele. Olha a tabelinha no slide anterior. Caio fez 125 passes certos e teve 5 cartões. O Lopes, 80 passes certos e 4 cartões. E o Roberto, 90 passes certos e 6 cartões. E agora, Carlos, o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente, gente, dividir 125 por 5, 80 por 4 e 90 por 6. Vamos fazer isso? 25K mais 20K mais 15K é igual a 9.000. Então, vejam, 25K, gente, é o valor que vai recebido por Caio. 20K é o valor que vai ser recebido por Lopes. E 15K é o valor que vai ser recebido por Roberto. A soma deles tem que dar 9.000. Então, vamos achar K a constante. Fazendo isso, vamos nós, 60K igual a 9.000. K é igual, 60 passa dividindo, 150. Tendo encontrado a constante K, agora eu posso substituir naquelas informações o Caio, 25K, 25 vezes 150. Ele vai receber 3.750. Lopes, 20 vezes K, 20 vezes 150, 3.000. E o nosso amigo Roberto, 15 vezes 150, 2.250. A soma deles tem que dar 9.000. Some aí para mim. Se não der 9.000, há um erro. Então, deu 9.000. Caio vai receber mais. Lopes, um pouquinho menos. E Roberto é o que vai receber menos. O enunciado da questão quer saber quanto Caio recebe a mais que Lopes. 3.750 menos 3.750.
Então, questão muito interessante, letra D. Tá certo? E aí, gente? O que é que você achou? Legal? Retornaremos agora com as aulas 7 e 8, série de exercícios de razão e proporção, tá? Até breve!